Fala, terceirão, tudo tranquilo? Seguinte, aula de hoje nós falamos sobre equação de retas, né? Nós falamos sobre a equação geral da reta, a equação reduzida da reta. E agora nós vamos falar de outras duas equações da reta. A equação segmentária da reta e a equação parametrizada da reta, tá? A equação parametrizada não está no livro MFU, então ele é um extra aí e é muito interessante, porque muita gente fica preocupada, mas o que quer dizer isso aí, tá? Então dá uma olhadinha aí que vocês vão gostar bastante dessa aula. Vamos que vamos! Então vamos lá, equação segmentária da reta. A equação segmentária da reta, ela é expressa da seguinte forma. Ela é assim, ó, x sobre p mais y sobre q igual a 1, tá? Isso daqui, quando a equação está desse tipo, x sobre um valor, y sobre um valor igual a 1. Igual a 1 aqui, ó, tá? Ela está segmentária da reta. Às vezes ela está assim, um valor multiplicado por x, outro valor multiplicado por y igual a 1. Para transformar ela em segmentária é um passo só. É bem simples, tá? Mas antes eu vou mostrar como é que é essa equação segmentária no plano cartesiano. Tá? Porque olha só, aqui é o eixo x e aqui é o eixo y, certo? Quando o y for igual a zero, ou seja, quando o y for igual a zero, a reta, eu vou achar o x que vai cruzar o eixo y. Desculpa, eu vou achar o valor de x que vai identificar em qual parte do eixo x a reta cruza ele. Então, ó, quando o y é zero, y zero. Zero dividido por um número, zero. Ah, e P e Q não pode ser zero, claro, né? Tá? P, Q, diferente de zero. Porque não existe divisão por zero, tá? Então, quando o y for zero, zero dividido por um número, zero. Aí eu pego esse P que está dividindo o x e passo para o outro lado multiplicando. Vai ficar x igual a P. Ou seja, quando o y for zero, o x vai ser P. Então, esse ponto aqui vai ser Q. Vai ser o ponto de coordenadas P e 0. Certo? Quando o x for 0, 0 dividido por P vai dar 0. Aí eu pego esse Q, passo para o outro lado multiplicando, vai ficar y igual a Q. Então, quando o x é 0, é aqui, ó. Tá? E o y vai ser Q. É claro que o Q pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser qualquer valor, né? Então, pode ser aqui em cima, aqui embaixo, qualquer lugar, tá? Como eu fiz o ponto aqui, ó, se eu fizer um ponto aqui, vai cruzar bem no meio. Então, vou colocar o Q aqui, ó, pronto, Q. Aqui, ó. Tá? Então, as coordenadas desse ponto, aí a reta vai cruzar aqui, ó. Aí as coordenadas desse ponto vai ser o quê? x0 e yq. Tá? E a reta, ela vai passar aqui, ó. Então, a equação segmentária da reta, ela identifica justamente esse ponto e esse ponto. Certo? Então, ela é do tipo assim, x dividido por um valor mais y dividido por um valor igual a 1. Quando está igual a 1, opa, então você tem com certeza, consegue achar rapidamente esses pontos, o P e o Q. Como? O P é aquilo que divide o x. E o Q é aquilo que divide o y, tá? É claro que o Q aqui, eu não tenho que obrigatoriamente usar as letras P e Q. Posso usar qualquer letra. Mas o que eu tenho que entender é o seguinte, é que o número que divide o mais y é o valor que vai estar aqui, ó. E o número que divide o mais x, né? Mais x, porque o sinal, se tiver um sinal aqui, o sinal é de baixo, o x é positivo. Então, o número que divide o mais x vai ser o quê? Vai ser o valor do P aqui, ó. Tá? Isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Certo? Por exemplo, digamos que eu tenho uma reta que passa bem aqui, ó. Esse daqui é o ponto, aqui é a ordenada 4 e aqui é a abscissa menos 5. Qual que é a equação segmentária dessa reta? Bom, essa aqui é simples, ó. Vai ser assim, ó. X sobre menos 5 mais y sobre 4 é igual a 1. Pronto, entendeu? É assim, ó. Pá, 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 pum. Rapidinho chega nisso, tá? Agora, se eu tiver uma reta do tipo assim, ó. AX mais BY mais C igual a 0. Como é que eu faço para passar ela para segmentária? Eu faço assim. Eu divido tudo, esse, por menos C e ponho desse lado menos 1. Tá? Porque quando eu dividir tudo por menos C, ó, menos C,
menos C, menos C, eu vou obter o quê? Eu vou obter aqui A x sobre menos C mais by sobre menos C. Aí aqui vai dar menos 1, que eu vou jogar para o outro lado, vai ficar o quê? Vai ficar 1. E daí qual que é a equação segmentária? Vai ser assim, ó, x sobre menos C sobre A mais y sobre menos C sobre B igual a 1. Pronto. Entendeu? Essa é a equação segmentária da reta. Ela é simples, tá? Ela é simples. Quando eu tenho A, B, C, então, se eu jogar esse C pro lado de cá, fica menos C. Aí divido tudo por menos C. Vai aparecer o menos C aqui, ó. Tá? Mesma coisa aqui, ó. Daí, quando eu pego x e divido por isso aqui, eu conservo a primeira de cima e multiplico pelo inverso da de baixo. Quando eu multiplico pelo inverso da de baixo, aparece aqui, ó. Quando eu pego o y e multiplico pelo inverso da de baixo, aparece aqui, ó. Entendeu? Então, a equação segmentária, para transformar ela desse jeito para esse jeito, basta eu dividir tudo por menos c, colocar o 1 lá daquele lado, e aqui esse b e o a vai para baixo. Ó. Ponto. É assim, é bem simples. Tá? Quando ele me dá os pontos daqui, ó, P e Q, aí fica muito simples ainda. Daí eu faço x sobre P mais y sobre Q igual a 1. Ponto. Bem simples. Então veja isso aqui, ó. Determine a equação segmentária da reta que passa pelos pontos A igual a menos 4 e 0 e o B 0 e 8. Ou seja, ele está me dando o P e o Q aqui, ó. Tá? Então, vou fazer assim, ó, x sobre... É porque eu nunca lembro quem que é o P e o Q, vamos dizer que eu não saiba, tá? Mas não tem problema. A equação segmentária é assim, ó, x sobre alguma coisa mais y sobre alguma coisa igual a 1. O que é o valor que vai embaixo do x aqui? Vai ser o valor quando o y for 0. Quando o y for 0, o valor do x é menos 4, vai ser menos 4. E o que vai debaixo do y? Vai ser o valor do y quando o x for 0. Então aqui, ó, o x 0, então é 8. Pronto, tá aí. Essa é a equação segmentária. Aí você fala, sério, professor? É só isso? É só isso. Aí fala, como é que eu posso ter certeza disso? Então vamos fazer assim, ó, vamos fazer aquela do determinante, ó. Menos 4, 0, 0, 8, x, y e menos 4, 0. Lembra que é um determinante diferente, né? Que multiplica assim, dá menos 32 com mais 0, dá menos 32. Então vou colocar aqui, menos 32. Tá? Aí assim, ó, 0y com menos 4y, troca o sinal mais 4y. Tá? Aí aqui é 0x e aqui menos 8x troca o sinal, ou melhor, 8x troca o sinal, menos 8x, igual a 0. Certo? É isso aqui, ó. Isso aqui, né? A equação da reta pelo método determinante fica assim, ó. O determinante diferenciado, tá? Aí fica assim, ó. Daí o que eu vou fazer? Eu vou dividir tudo por 32, porque esse menos 32 vai ficar o 1, né? Então eu vou dividir tudo por 32, ó. Certo? Aqui ficou menos 1. Que eu vou jogar para lá vai ficar mais 1. Tá? Aqui eu vou simplificar, ó. 4 por 4 dá 1, 32 por 4 dá 8. E aqui eu vou simplificar, 8 por 8 dá 1, 32 por 8 dá 4. Então vai ficar assim, ó. Em vez de eu colocar menos x sobre 4, eu ponho assim, ó. X sobre menos 4 mais y sobre 8 igual a esse 1 que veio para cá. Pronto, tá aqui. Bom, pronto. Ah, mesma coisa. Entendeu? É a mesma coisa. É assim que é a equação segmentária. Tá? Ah, professor, e quando eu não tenho o ponto não dá? Daí você faz uma reta que passa por esses pontos e daí faz daquele jeito lá. Certo? Você pode fazer assim. Né? Então, vou fazer aqui, ó. X, Y, 3, 10, menos 6, menos 5, x, y. Então, assim, ó, 10x, menos 5x, troca o sinal, mais 5x, então 5x mais 10x, 15x. Agora o y. Menos 6y,
Aqui dá 3y, troca o sinal, menos 3y, menos 6y com menos 3y, menos 9y. Certo? Aí faltou os números aqui, ó. Menos 15, e aqui vai dar menos 60. Nesse sentido, troca o sinal, mais 60 com menos 15, dá mais 45, igual a zero. Pronto. Agora o que eu faço? Eu divido tudo por menos 45, porque aqui tem que dar menos 1. Menos 45, menos 45, menos 45. E aqui, menos 45. Aqui eu não precisava, porque aqui sempre vai dar zero, né? Zero dividido por qualquer número vai dar zero. Aqui vai dar o quê? Vai dar menos 1, que eu vou jogar para o outro lado, vai ficar igual a 1. Beleza. Aí aqui vai ficar menos com menos, mais. Né? Então vai ficar mais. Mais y sobre. Agora eu simplifico. 9 por 9 dá 1. 45 por 9, 5. Então menos com menos, mais y sobre 5. E aqui, ó. 15 por 15 dá 1. 45 por 15 dá 3. Só que aqui é mais e menos. Então o menos 3 vai ficar embaixo. Então vai ficar x sobre menos 3. Tá vendo? Aí, como é que eu desenho essa reta aqui? Bom, então essa reta aqui é muito simples. Tá? O x é negativo e o y é positivo. Então isso aqui é segundo quadrante. Aqui, ó. Então tá aqui, ó. Aqui é o 5. E aqui é o menos 3. Entendeu? Quando eu tenho a equação segmentária, para desenhar a reta fica muito simples. Muito simples, tá? É muito simples. Beleza? Tá? O y é igual a 5. Quando o x é 0, isso aqui desaparece. Aí o y é igual a 5. X é 0 e y é 5. Quando o y é 0, isso aqui desaparece. Aí o menos 3 passa para cá multiplicando. Aí vai ficar x igual a menos 3. Tá aqui, ó. Entendeu? Muito simples. Muito fácil. Tá? E a equação segmentária é uma mão na roda. Quando você obtém a equação segmentária, né? Determina a equação segmentária aqui, ó. Aqui também é a mesma coisa, né? Então, quando você tem a equação segmentária, rapidamente você consegue fazer o gráfico e visualizar o que está acontecendo. Tá bom? Então, vamos ver mais alguns exemplos disso aqui. Então, tá aqui, ó. Determine a equação geral e a segmentária das retas abaixo. Então, ele já me deu exatamente o ponto em que a reta cruza o eixo x e o eixo y. O eixo y e o eixo x. O eixo x e o eixo y. Aí fica muito fácil achar a equação da reta. Não, mas ele diz a equação geral e depois a segmentária. Não, quem disse? Ele disse que ele quer as duas. Ele quer a equação geral e a segmentária. Eu posso calcular a segmentária, já que o gráfico ele me dá a segmentária direto, de cara, muito fácil. E a partir da segmentária eu obtenho a equação geral. Certo? Então, a segmentária aqui é o quê? É x sobre menos 1 mais y sobre 5 igual a 1. Olha isso aqui, ó. Isso aqui é x sobre 3 mais y sobre menos 1 é igual a 1. E essa aqui é x sobre menos 5 meios mais y sobre menos 4 igual a 1. Tá vendo? Muito simples. A equação segmentária, facilmente eu chego. E a equação geral, o que eu faço? Daí eu posso multiplicar alguma coisa, tudo por alguma coisa que vai fazer desaparecer esses números embaixo. Então, por exemplo, eu posso multiplicar por menos 5, por exemplo. Tá? Menos 5. Então, por exemplo, x vezes menos 5, menos 5x, dividido por menos 1, vai dar 5x. Y vezes menos 5, menos 5y, dividido por 5, vai dar o quê? Menos y. E 1 vezes menos 5, menos 5, que eu jogo para o lado de cá, fica mais 5, igual a 0. Pronto. Tá vendo? E esse aqui, eu multiplico o quê? Eu multiplico tudo por 3. 3, ó. 3x dividido por 3 dá x. Daí, y vezes 3, 3y. 3y dividido por menos 1, menos 3y. Aí, 1 vezes 3, 3. Que eu jogo para cá, fica menos 3, igual a 0. Tá vendo? É tudo muito simples. Tá? É tudo bem simples. Aí você fala, simples, Quero ver essa última, então. Essa aqui é a equação segmentária. Tá resolvido. Aí eu faço o quê? Então, essa aqui eu vou dar só uma ajeitadinha. Essa aqui eu vou jogar o 2 para cima. Né? Já vou jogar o 2 para cima. Vai ficar 2x
sobre menos 5 mais y sobre menos 4 igual a 1. Então, vou multiplicar pelo quê? Qual é o mínimo múltiplo comum entre menos 5 e menos 4? Ou 5 e 4 só? 20, né? Então, vou multiplicar tudo por menos 20. Vou multiplicar tudo por menos 20. Então, aqui, ó, 2x vezes menos 20, menos 40x. Menos 40x dividido por menos 5 dá 8x. Né? 40 dividido por 5, 8. Aí, menos 20y, né? Porque eu pego o y e multiplico por menos, porque eu quero tirar esse menos de baixo aqui, ó, certo? Então, eu multiplico tudo por menos. Na verdade, eu escolho o sinal porque eu quero sempre deixar o x aqui, ó, positivo. Mas tanto faz, você pode colocar positivo, negativo, tanto faz, não tem restrição aqui, tá? Não tem restrição. Isso aqui pode ser menos 5x mais y menos 5 igual a zero. É a equação geral da reta também, tá? Eu aqui estou fazendo só porque eu quero deixar o primeiro positivo, porque eu quero, porque eu sou detalhista, porque eu sou perfeccionista, porque eu acho que a equação tem que estar bem bonita. Lá sei eu, qualquer porcaria, entendeu? Tanto faz, né? Eu que quero colocar assim. Então eu estou multiplicando por menos 20, porque eu sei que o 5 e o 4 dividem um 20. E é o menor múltiplo comum entre os dois. Tá? O 20 é múltiplo de 5 é múltiplo de 4. Só que é o menor múltiplo. Então eu coloco 20. Então 2 vezes menos 20, menos 40. Menos 40 dividido por menos 5 dá mais 8. 8x. Aí menos 20 vezes y, menos 20y. Menos 20y dividido por menos 4, menos por menos dá mais. 20 dividido por 4, 5y. Aí 1 vezes menos 20, que eu jogo para cá, fica mais 20. Igual a zero. Pronto. Entendeu? Só fiz um passo a mais aqui de jogar esse 2 para cima. Tá? Para facilitar um pouquinho. E pronto. Acabou. Morreu. Bem facinho. Certo? Entenderam? Tá? Olha aqui esse de baixo aqui, ó. Obtenha uma reta paralela a R, que é 2x mais y igual a zero, e que define com os eixos um triângulo cuja área é 16. Espera aí, então vou precisar aqui fazer uma coisa, né? Primeiro de tudo, paralela quer dizer que elas estão juntas assim, né? Como é que elas vão ter a mesma inclinação, né? Lembra que as retas, elas têm uma inclinação, um coeficiente angular, lembra? Se elas têm o mesmo coeficiente angular, então elas são paralelas, ó. Se elas têm o mesmo coeficiente angular, elas são paralelas, não é? Entendeu? Ó, tá vendo minha mãozinha fazendo um... Agora, coeficiente angular diferente, cruzou. Mas o mesmo coeficiente angular são retas paralelas, certo? É que nem eu e meus amigos. Eu e meus amigos temos o mesmo coeficiente angular. A gente não se cruza. Entenda do jeito que você quiser isso aí. Então, olha só. Então, essa daqui é y igual a esse 2x, eu jogo para cá, fica menos 2x. Como não tem o valor inteiro, né? Ou melhor, é o zero. Então, isso daqui é uma reta cujo coeficiente angular é menos 2. Certo? Cujo coeficiente angular é menos 2. E essa reta, ela cruza o eixo y onde? No zero, porque aqui está mais zero. Mais zero. Não sabe ter escrito, mas eu escrevi mais zero só para deixar bem claro aqui, ó. Então, essa reta, ela é assim, ó. Ela tem esse coeficiente angular aqui, ó. Menos 2. E cruza o y no ponto zero. Tá vendo? Então, eu quero uma reta que seja paralela a essa daqui e que define com os eixos x, y, um triângulo cuja área é 16. Agora tem um detalhe. Esse daqui, quando eu colocar x igual a 1, o y vai dar o quê? Menos 2. Né? Ou, né, o x igual a 1, o y vai dar o quê? Menos 2. Né? Na verdade, a inclinação está meio feia aqui, mas vamos dizer aqui, menos 2. Ó. Menos 2, 1. Tá? Então, o valor do y vai ser normalmente o módulo do valor do y aqui, ó, o módulo do valor de qualquer ponto dessa reta aqui, o valor do y vai ser o dobro do valor de x. Então, quer dizer que a equação que vai definir aqui um triângulo aqui, ó, vai definir um triângulo aqui, e vai definir um triângulo aqui, ó, e aqui é paralela, vai ter esse valor aqui, ó, o dobro desse valor. Ó, esse valor aqui, o dobro desse valor. Porque é nessa inclinação aqui, onde o x aqui é metade do y. Entendeu? Então, veja só. Para que esse triângulo aqui tenha área 16, qual que é a área de um triângulo, tá? Então, área
de um triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2, certo? Bom, os triângulos que eu vou formar aqui, vou até fazer em vermelho aqui, ó, para destacar ele. O triângulo que eu vou formar aqui, ó, tá vendo? O triângulo que eu vou formar aqui, ó, e aqui, ó, tá? Eles têm dois lados que são perpendiculares, tá? É esse lado aqui e esse lado aqui. Então, um pode ser a base e o outro pode ser a altura. Então, quando eu fizer esse vezes esse dividir por 2, tem que dar 16. Tá? Então, vai ficar assim, ó. 16 vai ser igual a base vezes a altura dividido por 2. Então, quer dizer que a base vezes a altura tem que dar igual a 32. Certo? Beleza? Só que tem um detalhe. Como ele tem essa inclinação aqui, ó. Como tem essa inclinação menos 2, então a distância daqui até aqui vai ser metade da distância daqui até aqui. Então, eu tenho que pensar dois números que multiplicados dá 32, em que um deles é o dobro do outro. Tá? Em módulo, né? Eu estou falando de dois valores. Esses valores são valores positivos. Então, calma aí. Dois números que multiplicados dá 32 e que um deles é o dobro do outro. Então, 32 é 1 vezes 32. Não, um deles não é o dobro do outro. É 2 vezes 16. Não, um deles não é o dobro do outro. É 4 vezes 8. Opa, um deles é o dobro do outro. Então, fechou. Então, uma das medidas vai ter que ser 4 e a outra vai ser 8. Só que acontece que aqui, ó, é positivo, positivo. Então, aqui seria o que? O 4 e aqui seria o 8, sem problema nenhum. Mas aqui um é negativo, outro é negativo. Então, aqui seria o menos 4 e aqui seria quem? O menos 8. Pronto, tá vendo? Aí, eu consigo determinar a reta que passa aqui e passa aqui, de forma muito fácil, porque agora eu sei a reta segmentária, eu sei como fazer a reta segmentária. Então, essa reta aqui eu vou chamar de uma reta, vamos chamar de M. E essa aqui é a reta N. Então, a reta M, porque tem duas, né? Tem uma aqui e tem uma aqui, ó. São dois triângulos, né? Obtém a reta paralela e que define com os eixos um triângulo cuja área é 16. Aí você fala assim, não, professor, se a área fosse menos 16, daí seria isso. Claro que não. Claro que não. A área aqui, ó, é positiva. A área aqui é positiva. Não tem área negativa. Não existe isso. Então, eu tenho duas soluções. Uma que passa aqui, outra que passa aqui. Então, essa daqui vai ser o quê? Vai ser, né, o M. Essa aqui, o M é essa aqui. Então, vai ser o X sobre 4 mais y sobre 8 igual a 1. Pronto. E essa n? Essa n, ela vai ser o quê? X sobre menos 4 mais y sobre menos 8 igual a 1. Essa opção não é a mesma coisa? Só mudou o sinal? Não. Mudou o sinal desse lado, mas desse lado não mudou, não. São equações diferentes, são retas diferentes. Se ela fosse a mesma reta, a reta estaria uma em cima da outra. É uma aqui e outra aqui, são retas diferentes. Tá? Aqui, ó, o coeficiente linear dessa reta é menos 8. O coeficiente linear dessa aqui é mais 8, passa lá no 8. Entendeu? Então, tá aqui as retas que definem, né, um triângulo. Quando elas cruzam aqui, elas definem um triângulo de área 16. Ó. 4 vezes 8, 32. Dividido por 2, 16. Entendeu? Bem tranquilo, a equação segmentar, ela ajuda a gente muito em algumas coisas aqui, tá? Só que a gente normalmente não tem muita prática com isso aqui, a gente não está acostumado a ver, né? A ver as equações da reta ser representadas de forma segmentária. Mas agora você conhece a forma segmentária. E você vai explorar isso, e a gente vai explorar isso nesse curso aqui, tá? A gente sabendo fazer isso, a gente vai explorar isso de diversas formas, tá? Porque todas as ferramentas a gente usa. A gente procura usar todas as ferramentas. Todas as ferramentas têm uma utilidade. Em algum momento ela vai ser melhor numa aplicação do que em outra. Beleza? Então vamos ver mais uma forma de reta aí, que é outra forma que também é pouco conhecida e causa uma certa confusão, mas nós vamos resolver tudo agora. Beleza? Olha lá. A outra forma é a forma paramétrica da reta. Tá? A forma paramétrica da reta é quando eu, para expressar o x e o y, eu uso uma outra letra, tá? E uma situação que consegue explicar muito bem essa forma paramétrica da reta é, por exemplo, se você suponha um plano e um móvel se locomovendo no plano, tá?
Então, por exemplo, isso aqui, ó. Opa. Caneta errada. Aqui. E aqui, ó. X e Y, ok? Então vamos dizer que no tempo zero, no início do movimento, o móvel ele vai estar na posição x igual a menos 2, vamos dizer que aqui seja menos 2, tá? E ele vai estar no y igual a 7. Vamos dizer que aqui seja 7, tá? Isso é 7. Então aqui, ó. No início do movimento, o móvel está aqui. Aquilo que se mexe, móvel, aquilo que se mexe está aqui, tá? Depois de 3 segundos andando, tá? Depois de 3 segundos andando, ele vai estar numa outra posição mais aqui em cima, tá? Onde o x vai ser 4, então, ó, 2, ou melhor, menos 2, 2 e 4, tá? E o y vai ser 10. Então, aqui é o 7, né? Na metade, vamos dizer aqui, mais ou menos aqui, ó. Aqui vai ser o 10. Então, ele vai estar aqui, ó. Entendeu? Então, aqui é o menos 2, aqui é o 4, aqui é o 7 e aqui é o 10. Ó. Então, o carrinho, o móvel, ele está andando nessa reta aqui, ó, tá? É claro que isso daqui é só para ilustrar, tá? Só colocando o tempo t, né? Porque quando a gente fala da equação da reta, a reta ela não tem um começo, né? Se ela tiver um começo, ela é uma semi-reta, mas como ela não tem começo, ela é uma reta. Isso é uma reta, tá? Então a gente usa, por exemplo, um exemplo assim, né? Um valor assim, para ilustrar a equação da reta, tá? Essa equação da reta, se eu for achar a equação da reta a forma geral da equação da reta, eu posso fazer para aquele dos pontos lá, né? Por exemplo, assim, ó, menos 2, 7, xy, aí 4, 10 e menos 2, 7. Olha só, 10x menos 7x dá 3x. Aí, menos 2y com menos 4y menos 6y, tá? E daí aqui 28 com mais 20, porque dá menos 20, troca o sinal mais 20, 28 com mais 20, mais 48, igual a 0. Tá vendo? Aí, se eu quiser, essa aqui é a equação geral da reta, que eu posso simplificar, né? Posso dividir tudo por 3, vai dar o quê? X menos 2y, e aqui vai dar mais 16 igual a 0. Pronto. E eu posso obter a partir dessa equação reduzida, equação geral da reta, a equação reduzida, que é jogar o y para lá e passar o 2 dividindo. Então vai ficar assim, ó, y é igual a x sobre 2 mais 16 sobre 2 dá 8. Equação reduzida da reta. É essa daqui. Tá? A equação segmentária da reta. Bom, daí eu teria que descobrir onde é que ela cruza aqui, né? Onde é que ela cruza aqui? Bom, aqui então vai ser o y igual a 0. Isso aqui é 0. Quando o y for 0, qual que tem que ser o valor que dividido por 2 mais 8 dá 0? É menos 16. Menos 16 dividido por 2, menos 8. Menos 8 mais 8 dá 0. Então aqui é o menos 16. Então, e aqui? Aqui é quando o x for 0. X é 0, isso aqui desaparece. O y é 8. Então aqui é o 8. Ó. Então a equação segmentária dessa reta aqui é o quê? É x sobre menos 16 mais y sobre 8 igual a 1. Por exemplo. Entendeu? Mas e qual que é a paramétrica? Então, eu simulei, eu disse que quando o tempo for 0, ele está aqui, o x está na posição 8, certo? E quando for no tempo 3, ele está aqui na posição 10. Então, eu posso expressar a posição do x em função do tempo, por exemplo. Entendeu? Ah, professor, mas e aqui quando o tempo, aqui quando for para cá?
se o tempo 0, tempo 3, tempo 0, tempo 10 vai só para lá. E para cá, como é que eu vou fazer? Daí eu teria que fazer um tempo negativo. Ah, mas o tempo negativo não existe. Então a gente usa uma letra, T simplesmente, e esse T pode ser qualquer número real, entendeu? E daí essa equação fica assim, ó, por exemplo, essa equação ela vai ter a forma paramétrica dessa reta é representada pelas equações, assim, ó, por exemplo, x é igual a 2t menos 2 e y é igual a 7 mais t, por exemplo. Então, por isso que eu falei tempo, né? Quando o tempo for 0, ó, quando o tempo for 0, menos 2 e 7. Quando o tempo for 1, quando o tempo for 1 aqui é 0 e o 8, olha lá. Quando o tempo for 2, então 2 aqui dá 4 menos 2 dá 2, que é aqui, ó, 2. E o tempo 2, 7 mais 2, 9. Então é aqui, ó. Vai ser aqui, ó 9. Tá vendo? E quando o tempo for 3, 2 vezes 3, 6, menos 2, 4. E 7 mais 3, 10. Tá aqui, ó. Entendeu? Só que isso daqui não serve só para tempo. Isso aqui serve também para qualquer valor de t. Qualquer valor real eu posso colocar aqui e eu acho x e y. Entendeu? Então, isso daqui, ó, isso daqui é o que é a forma paramétrica. É onde eu expresso o x por um valor de t e o y por um valor de t. Tá? Só que a reta na forma paramétrica vai ter que ser como se fosse uma função do primeiro grau. Tá? Veja, cada um desses aqui, ó, pode ser desenhado um gráfico disso aqui. Eu posso desenhar um gráfico disso aqui e um gráfico disso aqui. Certo? Posso desenhar dois gráficos. Ó, esse daqui, por exemplo, é assim, ó. É um gráfico onde ele cruza o menos 2, está aqui o menos 2, e ele tem um coeficiente angular 2. Então, assim, ó. Pronto. Esse aqui é o t, e esse aqui vai ser o x em função de t, ó. Esse aqui, ó. E esse daqui vai ser o quê? Vai ser um gráfico onde vai cruzar aqui no 7, e a inclinação é mais 1, então é assim, ó. Então aqui é o menos 7. Então eu vou fazer assim, ó. Pronto. Aqui é o y em função do t, entendeu? Então, veja, a equação paramétrica é como se eu pegasse duas funções e transforme em uma só. Então, eu pego essa função de x em função de tempo e o y em função de tempo e transformo em uma, que é o x em função do y. Como é que eu faço isso? Eu posso isolar o t aqui, isolar o t e igualar. Por exemplo, isolando o t aqui vai ficar o quê? X mais 2 dividido por 2 é igual a t, ó. Né? Passo esse menos 2 para cá, fica mais 2, e o 2 passa dividindo tudo que ficou desse lado, x mais 2. E esse daqui eu pego o 7 e jogo para cá, vai ficar assim, ó, y menos 7 igual a t. Ó. Agora eu igualo, fica aqui, ó, x mais 2 sobre 2 igual a y menos 7, certo? Agora eu posso multiplicar tudo por 2, por exemplo, se eu multiplicar aqui por 2, né, eu vou pegar esse 2 aqui e passar para lá multiplicando, vai ficar assim, ó, x mais 2 é igual a 2y menos 14. Aí eu posso jogar tudo para lá e vai aparecer a equação reduzida. Ó. X, aí esse 2y vem para cá, fica menos 2y. E o menos 14 vem para cá, fica mais 14, que com 2 dá 16. Pronto. Entendeu? Ou eu posso isolar o y. Então eu pego esse menos 14, jogo para cá, fica mais 14. 2 mais 14 dá 16. Então x mais 16 dividido por 2 vai dar o quê? X sobre 2 e 16 dividido por 2, 8. Entendeu? Ou eu posso ainda fazer a equação segmentária. Eu jogo esse x para cá, esse menos 14 para cá fica 16, vai ficar 16 igual a menos x mais 2y. Aí eu pego o 16 e passo dividindo, divido tudo por 16, vai ficar x dividido por menos 16, y dividido por 8, porque era 2y, 16 embaixo, simplifica. E do outro lado vai ficar 16 dividido por 16, que é 1, entendeu? Então, todas essas quatro aqui, ó, essa e essa, elas se referem à mesma reta. Essa aqui é a equação geral, essa aqui é a equação reduzida, essa aqui é a equação segmentária e essa aqui é a equação paramétrica. E a equação paramétrica, ela na verdade, ela é como se fossem dois gráficos
do x em função do tempo e o y em função do tempo. Que eu falei, eu vou eliminar o tempo. Tá? Ó, tanto o x em função do tempo quanto o y em função do tempo, as duas dão retas também. Então eu falo, eu vou eliminar o tempo. E quando eu elimino o tempo, eu gero, né? Eu igualo, ó, é como se fosse um sistema onde eu igualo t, pum, e daí sai aquelas equações ali. E daí eu relaciono diretamente o x pelo y. E daí eu obtenho esse gráfico aqui. Entendeu? Então, a forma paramétrica de uma reta é quando eu tenho o x em função do tempo e o y em função do tempo. Tá? E tanto o x em função do tempo quanto o y em função do tempo são retas. Se uma for reta e a outra for uma curva, isso não gera uma reta. Isso gera outra coisa. Tá? Agora, quando é reta, reta, daí gera a reta aqui. Então, isso que é uma função paramétrica. Tá? É quando ela está em função do tempo. Beleza? Tá? Muito importante isso aí. Aí, calma aí. Me veio uma outra pergunta aqui. Professor, quantas funções paramétricas tem a reta? Infinitas funções paramétricas. Infinitas funções paramétricas? Sim. Mas não são só essas duas retas aqui? Veja, eu posso colocar o x em função de outras variáveis. E o y também em função de outras variáveis. Né? Em função de outros valores. Porque eu coloquei aqui, ó, eu fiz aqui 0, o tempo 0 e aqui o tempo 1. Mas se eu fizer o tempo 0 aqui e o tempo 1 aqui, ó. Não, aqui é o tempo 3, né? Fiz tempo 0 e tempo 3. Agora, se eu colocar o tempo 0 aqui e tempo 1 aqui, aí vai dar outra equação, entendeu? Aí vai dar outra equação. Entendeu? Vai dar outra equação paramétrica. Só que daí, essa outra equação paramétrica, quando eu juntar ela, vira a mesma equação da reta. Entendeu? Então, essa é uma questão interessante. Beleza? Vamos fazer alguns exercícios aqui, ó. Então, se os pontos de uma reta R satisfazem as leis x é igual a 3t mais 4 e y é igual a 2 menos 3t, como é o gráfico de R e qual é a equação geral? Então, olha só. O gráfico de R, tá? Eu pego uma equação paramétrica e vou transformar no gráfico. É muito simples eu fazer o seguinte, eu descobri o valor de t que faz o x ser 0 e o valor de t que faz o y ser 0. Porque daí eu obtenho a equação segmentária da reta. Quer ver? Olha só. Qual é o valor de t que faz o x ser 0? Então aqui tem que ser o quê? Menos 4 terços, porque corto 3 com 3, deve ficar menos 4 com mais 4, 0. Certo? Então, ó, x igual a 0 implica que vai ser o quê? Ó, 0 igual a 3t mais 4. Então, o menos 4 para cá, o 3 passa dividindo, então o t é igual a isso aqui, ó. Certo? Só que quando o t for menos 4 terços, o y vai ser o quê? Então, isso daqui, porque esse valor de t eu vou jogar aqui para achar o y que corresponde ao mesmo t. Entendeu? Então, esse t aqui vai ficar assim, ó. Y vai ser igual a 2 menos 3 vezes menos 4 terços. Ó, 3 corta com 3, menos com menos dá mais. Então, vai dar 4 mais 4 com 2 dá y igual a 6. Então, eu achei um ponto, ó. x0, y6. Tá vendo? Agora, eu vou fazer com a outra reta. Com essa aqui, ó. Então, quando o y é igual a 0, isso implica em quê? Né? Então, isso aqui é 0. Isso aqui é menos b sobre a, né? Lembra a raiz lá? Eu jogo isso aqui e vai ficar assim, ó. 0 igual a 2 menos 3t. Então, joga esse 3t para cá. Então, vai ficar aqui... vai ficar assim, ó. 3t igual a 2, só que o 3 eu passo dividindo 3. Ó. Então, o t é igual a 2 terços. Só que quando o t for 2 terços, qual que é o valor de x? Então, eu jogo esse valor ali, ó. Então, vai ficar assim, ó. X vai ser igual a 3 vezes 2 terços mais 4. Então, corta aqui, vai dar 2. 2 mais 4, 6. Então, vai ficar aqui o x é igual a 6. Então, eu descobri mais um ponto. É o x6 e o y0. Ó. Agora, qual que é a equação... Qual que é o gráfico disso aqui? É muito simples, né? Agora ficou muito simples o gráfico. Ó.
Aqui está o x, aqui está o y. A reta cruza aqui o 6 aqui e cruza o 6 aqui. Ó. Vai fazer assim, ó. Aqui é o 6, aqui é o 6. Então o gráfico está aqui, ó. Tá vendo? Então, para achar o gráfico, eu acho bacana assim, ó, achar o valor de t, que faz o x ser 0, e daí eu pego esse valor, jogo aqui e acho o valor de y. Então, x0, y6. Eu fiz x0, y6. Aí eu fiz, agora quando o y for 0, vai ser qual valor? Daí achei o valor, peguei esse valor e joguei ali, ó. E daí achei o x aqui, ó. Agora, qual que é a equação geral da reta? Então, dessa forma aqui, eu uso a segmentária. O que eu vou fazer? X sobre 6 mais y sobre 6 igual a 1. Multiplico tudo por 6, vai ficar o quê? X mais y, aí aqui, vezes 6, né? Que eu jogo para cá, fica menos 6 igual a 0. Tá aqui, ó. Equação geral. E qual a equação reduzida? É assim, ó, y igual a menos x mais 6. Ó, ela cruza o eixo y no 6 e ela tem a inclinação menos 1. Menos 1 é 45 graus para cá, ó. 45 graus para cá. Ó. Menos 1. Tá vendo? Bem simples. Tá? Bem simples. Utilizando aqui a equação a paramétrica para achar a segmentária e o gráfico. E a partir disso eu achei as outras. Beleza? Vamos fazer mais um exercício. Então vamos terminar aqui as últimas aqui, ó. Dadas as equações paramétricas de uma reta. De uma reta R. X igual a 10t menos 2 e y igual a 3t. Obtenha a sua equação segmentária. Então eu já falei, mostrei para vocês que para obter a equação segmentária é tranquilo. É só eu descobrir o valor do t que faz o x ser 0 e o valor do t que faz o y ser 0. Vou começar com o y, que está bem fácil, ó. Então, quando t for igual a 0, isso implica que o y vai ser o quê? 3 vezes 0, que é igual a 0. Certo? Agora, quando t é igual a 0, também implica que o x vai ser o quê? 10 vezes 0 menos 2, que vai ser menos 2. Isso aqui dá 0. Então, quer dizer que eu acabei de descobrir um dos pontos que é o quê? X menos 2 e o y 0. Agora, eu vou fazer o x igual a 0. Bom, o x igual a 0, então eu vou fazer assim, ó. Eu vou começar, aqui eu comecei com t igual a 0 porque estava na cara, né? 3 vezes 0 dá 0, y é 0, entendeu? Só que o correto é fazer assim, ó. Eu quero o y igual a 0. Daí, qual que é o t que faz o y ser 0? É o t igual a 0, certo? E é o que eu vou fazer aqui, ó. Eu quero o x igual a 0. Então, o x igual a 0 implica que vai ser o quê? 0 é igual a 10t menos 2. Então, t será igual a quê? A 2 sobre 10. Né? Passa 2, o 10 passa dividindo, que é igual a 1/5. Tá? Então, quando o t for igual a 1/5, o y vai ser o quê? Y será igual a 3 vezes 1/5 é 3/5. Então, eu já descobri mais um ponto, que é o 0 e o y 3/5. Aqui, ó. Certo? Bom, a partir disso aqui, a equação segmentária fica bem tranquilo, certo? É o quê? É o x sobre menos 2 mais o y sobre 3/5 igual a 1. Pronto, tá ali. Equação segmentária. Certo? Bem tranquilo, bem facinho. Né? Aí você fala, e qual que é a equação? Né? Porque eu gosto de fazer tudo, né? Eu gosto de fazer tudo. Quando eu faço as coisas, eu vou testando aquilo que eu já aprendi. Eu não ignoro. Eu falo, mas calma aí, a gente aprendeu que isso, mas então qual que é mais então? Eu sempre tenho mais então, né? Então eu tenho que descobrir as coisas. Então eu vou dar uma desenvolvida nisso aqui. Isso aqui é o quê? É x sobre menos 2 mais 5y sobre 3, né? Multiplico pelo inverso, igual a 1. Então eu vou multiplicar tudo por 6. Dessa vez eu vou multiplicar positivo mesmo. 6x dividido por menos 2 dá menos 3x. 6 vezes 5y dá 30y dividido por 3 dá mais 10y. Aí aqui dá 6, que eu jogo para cá, fica menos 6 igual a 0. Tá vendo? Equação geral.
E qual que é a equação reduzida? Daí eu tenho que isolar isso aqui. Vai ficar o quê? Y é igual a 3 décimos de x, né? Mais 6 décimos, que é 3 quintos, tá vendo? Já fiz direto, né? Vou simplificando, certo? Vou simplificando. Ó, o menos 3x vem para cá, 3x, aí o 10 passa dividindo, então 3 por 10, x, não dá para simplificar. E o 6 vem para cá e o 3 passa dividindo. O 3 não, o 10 passa dividindo, o 6 vem para cá e o 10 passa dividindo, então vai ficar 6 sobre 10, que é a mesma coisa que 3 quintos, e está aqui a equação reduzida. Entendeu? Todas as três equações estão aqui, ó. A segmentária, a equação geral, a equação reduzida e a paramétrica está aqui. Só que lembre, a equação paramétrica, ela pode ser... existem infinitas equações paramétricas, tá? Infinitas equações paramétricas. É a gente que define qual é a equação paramétrica que a gente quiser, tá? A equação paramétrica, a gente estabelece uma relação, tá? Elas têm relação uma com a outra, que a gente percebe em todas elas. E eu não vou detalhar aqui agora, porque não é o objetivo disso aqui, tá? Mas existe uma relação entre essas duas equações, que é igual a qualquer outra duas equações paramétricas que eu achar diferente dessas aí. Existe, tá? É só fazer, tá bom? Bom, mas aí eu sempre fiquei invocado, eu falei assim, pô, mas por que eu nunca vi exercício assim, ó? Da equação segmentária, obter a equação paramétrica. Sempre da equação paramétrica, obter a segmentária, obter a geral, obter não sei o que, né? Como é que eu faço o inverso? Tem como fazer o inverso? Então aqui tem um exemplo. Ó, dada a reta de equação igual a zero, obtenha uma expressão dela na forma paramétrica. Tá? Aí você fala, mas isso aqui é a equação da reta, professor? Aí você fala, mas a equação da reta não é assim um determinante aqui 1? Então aqui não é 1, não é. Mas eu posso, se eu multiplicar aqui por menos 1, vai ficar menos 3, menos 2 e 1, pronto. Daí virou paramétrica, virou a equação da reta. Mas se eu multiplicar aqui por menos 1, pode? Não, na verdade é o seguinte, o determinante... Se eu multiplicar uma linha ou uma coluna do determinante por um mesmo valor, o resultado do determinante fica multiplicado por aquele valor. Mas qual que é o resultado desse determinante? É zero. Então, se eu pegar isso aqui, multiplicar essa linha por menos 1, e daí eu vou ter que multiplicar 0 por menos 1, e 0 vezes menos 1 dá o quê? Dá 0. Então, daí vai ser, entendeu? Aí vai ser a equação como você viu, mas não tem problema. Isso aqui, quando a gente multiplica isso aqui dá uma equação de reta? Dá. Então, pronto, então é uma equação de reta, tá? Mas isso aqui eu posso resolver, ó. 2x menos y mais 0. 2, troca o sinal, menos 2, 0. E aqui 3y, troca o sinal, menos 3y. Tudo isso aqui igual a 0. Tá? Ó, se eu, por exemplo, multiplicar aqui tudo por menos 1, isso aqui sai desse sinal invertido. Sai menos 2x mais 4y e mais 2, né? Aqui eu falei o que seria se aqui fosse menos e mais, né? Daí daquele jeito, certo? Daí ela só fica de sinal trocado. Como eu falei, é só multiplicar por menos 1, né? Se eu multiplico uma linha por menos 1, o determinante fica multiplicado por menos 1. Então, se eu multiplicar aqui por menos 1, tudo isso aqui fica multiplicado por menos 1. Mas daí, como é igual a zero, eu jogo para o outro lado e pronto, mudou o sinal. Ou eu multiplico tudo por menos 1, mudo o sinal e fica a mesma coisa, é a equação da reta, certo? Então, essa daqui é a equação da reta. Essa daqui é a equação da reta, tá? Dessa reta aqui. Ele quer que eu pegue essa reta e expresse ela numa forma parametrizada. Como é que eu vou fazer isso? Então, eu vou fazer isso da seguinte forma. Eu vou obter primeiro na equação reduzida. Ou melhor, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar isso aqui na forma segmentária. Tá? Vou colocar na forma segmentária. Como é que eu vou fazer na forma segmentária? Eu vou dividir tudo por 2, ó. Por 2, por 2, por 2. Professor, por que por 2? Da onde que eu tiro esse número? Eu peguei esse número aqui, ó, menos 2, e pensei, que número que eu divido menos 2 para dar menos 1? Porque daí esse menos 1 eu jogo para cá e fica 1, porque desse lado tem que ficar 1, certo? Então eu pensei, que número que eu divido o menos 2 aqui para dar menos 1? É o 2. Então pronto, então eu divido tudo por 2. Aí essa aqui ficou o quê? X. Essa aqui ficou o quê? Fica menos 2y, certo? E aqui fica menos 1, que quando eu jogo para o outro lado fica mais 1, né? Só que é o seguinte, olha.
Só que tem que ser dividido, né? Então, lembrando o seguinte, que aqui é sobre 1 e aqui é sobre 1, certo? Esse 1 vem para cá, vai ficar igual a 1, ó, igual a 1, certo? Só que daí eu pego e inverto. Isso daqui é uma fração, ó, e eu inverto ela. Ponho. E aqui é 1 mesmo, então vai ser x sobre 1 mais y sobre menos meio. Igual a 1. Pronto, tá aqui, certo? Tá, mas por que eu fiz isso aqui? Porque eu quero ver como é que é o gráfico. Porque a partir do gráfico eu vou fazer ela. Então, ó, o gráfico é assim, ó. O y é negativo e o x é positivo. Então, é terceiro quadrante. Então, eu vou colocar assim, ó. Terceiro não, né? É quarto quadrante. Aqui é o x, aqui é o eixo y, tá? Então, o x cruza aqui no 1. Vou colocar o 1 bem aqui, ó. Vou colocar o 1 bem aqui, ó. 1 aqui, pronto. 1. E o y cruza no menos meio. Então, o menos 1 é aqui. Então, o menos meio, né? Menos 1 é aqui, assim. O menos meio é aqui, ó. Então, menos meio. Aqui é 1. Né? Então, aqui. Então, ela vai fazer assim, ó. Pronto. Essa é a reta. Certo? Agora, eu estabeleço 2 pontos. Eu estabeleço 2 pontos quaisquer dessa reta aí. Tá? Estabeleço 2 pontos quaisquer dessa reta. Por exemplo, eu posso estabelecer esse ponto aqui. Né? Vou marcar esse ponto aqui e esse ponto aqui. Tá? E eu estabeleço a outra letra. Por exemplo, eu quero que aqui a outra letra, que eu vou usar U, dessa vez não vou usar o T, para vocês não ficarem viciados no T, eu vou usar aqui o U aqui, vai ser igual a 7, e aqui o U vai ser igual a menos 1. Pronto. Certo? Então, olha só. Então, eu tenho que achar duas equações, né? Assim, ó, x é igual a alguma coisa vezes U, mais ou menos outra coisa. Tá? Então, tem alguma coisa aqui e alguma coisa aqui. E o y vai ser, y é igual a alguma coisa vezes U, mais ou menos outra coisa aqui, ó. Certo? Só que lembra que eu falei, o x é uma função de U. E o y é uma função de U. Certo? Então, eu posso traçar um gráfico aqui e um gráfico disso aqui. Veja, isso daqui é equação da reta. Então, é o coeficiente angular e o coeficiente linear. O coeficiente angular, tá? O coeficiente angular, ele é o quê? Ele é ΔY sobre ΔX. Só que quem que é o ΔY? ΔY é a coordenada, é a variável dependente. Então, vai ser um ΔX sobre ΔU. Olha só, aqui vai ser assim, ó, ΔX sobre ΔU, certo? E aqui vai ser o quê? ΔY sobre ΔU, certo? Porque a minha função é y em função de u, ou melhor, y em função de u, e aqui é x em função de u. Então, o coeficiente angular, que é o que eu vou multiplicar por u, vai ser o ΔX sobre ΔU. Mas qual que é ΔX, qual que é ΔU? Então, olha só, eu tenho 2 pontos aqui. Eu tenho ΔU, ó. Eu tenho ΔU. E o x? Eu tenho o x desse ponto e eu tenho o x desse ponto. E aqui, eu tenho o y desse ponto e eu tenho o y desse ponto. Certo? Agora, delta, lembra, é final menos inicial. Então, eu vou fazer esse aqui final e esse aqui inicial. Então, olha só. Então, o ΔX, daqui, ó, eu vou fazer aqui, ó, final e inicial, falei, né? Final, e aqui é o inicial, tá? Então, vai ser final menos inicial. Então, o x, ΔX, eu vou fazer aqui porque eu vou colocar a equação aqui, ó. ΔX é final, o x final é 0, menos o x inicial, o x é 1, então menos 1. ΔY vai ser o quê? Final menos inicial. Então, o y final é esse aqui, ó. Menos meio. Menos o inicial. Qual que é o y aqui? 0. Então, deu menos meio. Sobre o ΔU. Então, o ΔU aqui vou fazer o ΔU aqui, ó. ΔU. Então, é final. 7. Menos o inicial. Esse aqui. Menos 1. Mais 1. Então, deu 8. Certo? Então, esse coeficiente aqui... Então, esse coeficiente vai ser assim, ó, o x vai ser o quê? ΔX sobre ΔU. ΔX é menos 1 sobre 8. Então, vai ficar menos U sobre 8, mais ou menos alguma coisa, que eu já vou achar. E o y vai ser o quê? Y vai ser o quê? Então, ΔY, menos meio,
dividido por ΔU, 8. Então, menos meio dividido por 8 vai dar menos 1 sobre 16. Então, vai ser menos U sobre 16. Pronto. Agora eu só tenho que ajustar aonde cruza, tá? Que é quando U é 0. Mas eu não tenho U 0, não tem problema. Então, vamos fazer assim, ó. Quando U é igual a menos 1. Menos 1. Então, menos 1 dá 1. 1 oitavo. Quanto é que tem que ser o X quando o U é menos 1? O X tem que ser 1. Então, calma aí. Então, 1 oitavo mais o que vai dar 1? Mais 7 oitavos. Pronto, tá aqui. Achei o X. Agora o Y. Então, quando... Eu posso fazer aqui com o menos 1 também, ó. Não tem problema nenhum. Posso fazer com esse ou com esse. Aqui eu também poderia fazer com esse, ó. Por exemplo, ó, U é igual a 7. Então, menos 7 oitavos. Mais o que vai dar o x0? 7 oitavos. Então, tá certo. Entendeu? Agora aqui, ó, por exemplo, eu acho que esse aqui vai ficar mais fácil, o U igual a menos 1. Ó. Menos 1 dá 1 16avos. Mais o que vai fazer o Y igual a 0? Porque nesse ponto aqui o Y é igual a 0. É o quê? Bom, se aqui deu menos 1, deu mais 1. 1 16avos menos 1 16avos vai dar o Y igual a 0. Ó, se eu colocar o U igual a 7. 7 menos 7 16avos menos 1 16avos vai dar menos 8 16avos. Só que menos 8 16avos é menos meio. Tá lá? Menos meio. Então tá aqui, ó. Pronto, achei. Achei. Entendeu? Achei. Tá aqui. Essas aqui é uma equação paramétrica. Aí, como é que eu faço para achar outra? Tá? Como é que eu faço para achar outra? Então, eu vou fazer de forma semelhante. Só que daí eu faço assim, em vez de eu colocar o U igual a 7 ou U igual a menos 1, eu posso colocar o U igual a 6 e U igual a 5, por exemplo. Ou T. Vou colocar T. Vou fazer outra em função de T, para vocês verem. Aqui, ó. Eu acho que o espaço dá para fazer aqui. Tá? Vou fazer aqui, ó. T igual a 0 e aqui vai ser o T igual a 1. Tá? Vamos fazer assim. Beleza? Então vai ser assim, ó. Vai ser x igual a alguma coisa t mais ou menos outra coisa, né? É uma equação do primeiro grau. E y igual a alguma coisa t mais ou menos outra coisa, que eu não sei quanto é. Mas eu tenho que determinar quem? Eu tenho que determinar ΔX, ΔY e ΔT. Desse ponto e desse ponto. Aqui vai continuar sendo inicial e final, tá? Então, olha só. Bom, se vai continuar sendo final e inicial, então o ΔX e o ΔY continuam o mesmo. Só que agora o t é 1 e o t aqui é 0. Então vai ser 0, final menos inicial. Então 0 menos 1 vai ser menos 1. Então aqui nesse daqui eu vou usar ΔT igual a menos 1. Certo? Ó, ΔT igual a menos 1. Esse aqui eu usei ΔT igual a 8. Ó. ΔU, quer dizer, igual a 8. Aqui eu vou usar ΔT igual a menos 1. Então aqui vai ser o quê? ΔX sobre ΔT. ΔX é menos 1. Menos 1 sobre menos 1, 1. Então, aqui é 1, né? 1 vezes t. Agora eu só tenho que descobrir qual é o valor que eu ponho aqui para que aqui, por exemplo, aqui. Aqui o t é igual a 0. Né? Aqui, ó. Nesse daqui, o x é 0. Então, t é igual a 0. Deixa eu ver, calma aí. Aqui t é igual a 1. O x é igual a 1. Tá certo. Aqui... não, então aqui é isso aqui mesmo. Ó, eu penso aqui, qual é o valor de t que eu ponho? Vou colocar um valor de t aqui, 1. 1 vezes 1, 1. Quando t é igual a 1, o x tem que ser 1. Então, t igual a 1, x igual a 1. Beleza, então aqui é mais 0. Mais 0. Na verdade, ficou x igual a t. E essa daqui? Então, quando o t é igual a 1... eu não coloquei aqui. ΔY é o quê? Menos meio dividido por menos 1. Menos meio, né? ΔY sobre ΔT aqui, ó. Então, menos meio dividido por menos 1, dá meio. Então, 1t sobre 2. Pronto. Ó, meio. Agora, quanto é que tem que ser? Então, olha só. Quando t for 1, o y vai dar 0. Então, calma aí. Então, 1 vezes meio, meio.
mais ou menos o que vai dar zero? Menos meio. Pronto, tá aqui as duas equações, ó. Outras duas equações paramétricas, entendeu? Essa daqui está em função de t e essa aqui está em função de u, certo? Se eu isolar o t aqui e juntar, eu vou obter essa daqui ou essa daqui, né? Que é essa daqui. Se eu isolar o u aqui e igualar, eu vou obter essa aqui também, tá? Aí você fala assim, professor, você disse que tem uma relação. Tem. A gente não consegue enxergar aqui, né? Matematicamente a gente pode perceber que tem uma relação, tá? Quer ver, ó? Ó, aqui tá sobre 1, aqui, deixa eu ver. Não sei, tá? Mas, ó, eu arrumei duas equações paramétricas, tá? Ó, quando t é igual a zero, quando t é igual a zero, x é zero, tá aqui, ó. Quando t é igual a zero, x é igual a menos meio, tá aqui, ó. Quando t é igual a 1, aqui o x é 1, tá lá, ó. Quando t é igual a 1, o y é zero, tá lá, ó. Qualquer ponto dessa reta eu consigo, ó. Ó, aqui no meio. Aqui no meio, o t vai ser o quê? Meio, né? Porque se aqui é 0, aqui é 1, então no meio vai ser t igual a meio. T igual a meio, x igual a meio. Tá aqui, ó, meio. Ó, t igual a meio vai ser 1 quarto. 1 quarto menos meio vai dar menos 1 quarto. Tá aqui, ó, menos 1 quarto na metade. Entendeu? Então, são duas eu tenho infinitas equações paramétricas para representar isso aqui, tá? Eu achei duas aqui, ó. Essa é uma equação paramétrica e essa é uma equação paramétrica. Tanto essa quanto essa, elas geram a mesma reta no plano XY. No plano XY. Entendeu? Bom, se você tiver dúvida, pergunte nos comentários, mas lembre-se mesmo. Se você fala assim, pô, calma aí, eu entendi, mas eu ainda estou duvidando. Pega o papel e faça. Tira a prova. Confirma tudo que você tá com dúvida, entendeu? Se você não conseguir confirmar, não estiver conseguindo, aí você vai aqui nos comentários e pergunta que eu respondo para você. Tá bom? Mas não esquece. Vai aqui no joinha. Vai aqui, verifica se você está inscrito. Acione o sininho, né? Quando você clicar no inscrito ali, acione o sininho. Ah, não, mas já estou inscrito. Então verifica se o sininho está acionado. Se o sininho estiver acionado, acione o sininho ali para você receber as notificações. Tá certo? Compartilha, chama mais gente pro canal, chama mais gente aqui pro Curso Mima, tá? Vamos que vamos, curta o vídeo, inscreva-se no canal, chama mais gente e estão aqui todas as aulas do terceiro ano, tá? Nós estamos uma semana atrasados, mas nós vamos arrebentar agora. Final de semana eu vou dar um jeito, vou fazer alguma coisa que semana que vem eu vou ter que colocar essa porcaria em ordem. Vou fazer em 2 semanas e 1 semana. Vou fazer a 25ª semana e a 26ª semana. Quando chegar no final de semana que vem, nós vamos ter 2 semanas aqui de aula. Beleza? Então vamos que vamos. Até a próxima. Estou aqui todas as aulas aqui, ó.